Porque é preciso que a arte vá além da pura e mera construção de espetáculos. Você apenas fazer espetáculos é válido, óbvio, porque você lida com estética, você lida com a ética, você lida com a política, você lida com questões que precisam ser debatidas no campo estético, né? Mas se você não for além disso, nem sempre aquela população que foi tocada pelo seu objeto artístico vai criar a consciência de ir para a prática de realizar alguma ação benéfica a ela mesma. Então a gente mapeou esse imóvel aqui, que hoje é conhecido como a Vila do Teatro, que é um espaço de ocupação realmente. Ele estava abandonado há mais de 10 anos. E como todo imóvel público tem essa brecha na lei que precisa de uma ocupação, de uma destinação pública, a gente entrou com um projeto, mesmo sabendo que ia ser feita uma ocupação, de dar atividades aqui, de aqui ser a sede dos grupos que estavam no momento sem sede, sem ter onde guardar esse material, e contrapartida para a cidade seriam oferecidas atividades sempre gratuitas aqui, assim como oficinas, eventos, trocas, enfim, espaço para outros grupos também ensaiarem. Quando começou esse processo, tinham mais outros grupos envolvidos também, que a gente fazia reuniões para ver como que a gente faria essa ocupação. Aí nisso também a gente buscou os parceiros que já tinham feito as ocupações, né, como o Oigalê, que é lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a Brava Companhia de São Paulo, né, a Pombas Urbanas da cidade de Tiradentes também de São Paulo. Enfim, e aí esses grupos nos passaram algumas orientações e até mesmo a concessão, né, que a prefeitura tinha dado para eles. Cada caso muito específico, né, porém isso tudo serviu para que a gente pudesse ter uma base de como prosseguir, né. Então já estamos aqui há 5 anos, né, hoje começaram com 3 núcleos de ocupação, hoje aqui temos acho que uns 7 ou 8 grupos, núcleos independentes de segmentos variados. Hoje aqui você tem circo, você tem teatro de rua, você tem coletivo de teatro, você tem coletivo de hip hop, você tem coletivo de DJs que ocupam aqui o espaço também e oferecem atividades também gratuitas. As pessoas que circulam aqui no espaço, elas até as que fazem as oficinas também, elas não têm a gente assim como professor e aluno, nem a gente quer isso, né? A gente tem uma relação de vileiros. Então, todo mundo que entra aqui é um vileiro que vai cuidar do lugar, que vai ter uma atenção, que vai trazer um dia um copo plástico, um café, ou o que precisar. O sarau é uma das atividades previstas também inicialmente no processo de ocupação, que todo mês haveria um sarau onde fosse discutido algum tema contemporâneo, algo que estivesse pulsando naquele mês, naquela semana, alguma situação. Então a gente pauta esse tema e convida pessoas para fazer um esquema de aula pública mesmo, que é um espaço de troca de afetos, trocas de saberes e de principalmente ouvir. Principalmente se ouvir, trocar ideia, ver o que as pessoas estão pensando, que a classe artística, que a população em geral está pensando. Tudo de graça, tudo na praça, tudo para quem quiser chegar. É só colar, trocar ideia, trazer seu poema, microfone aberto. Essa é a filosofia da casa. A gente receber, trocar e principalmente conhecer mais gente. E aí, junto com as nossas ações aqui, com as apresentações que nós temos aqui, a praça ela criou uma outra vida. Ela tem uma característica específica que ela é uma praça de passagem. Porque você tem o centro da cidade de um lado e aqui do outro você tem o terminal rodoviário. Então as pessoas meio que não param muito aqui para poder fazer. Mas acabou se criando o hábito de ter as atrações aqui, então criou-se um costume. A rua, o público é muito específico na rua, né? Você tem um público que permanece, você tem um público dos moradores de rua, você tem um público que ele passa, pega um trecho da peça e depois vai. É a trupe da rua. Como é um grupo de teatro, que lá em 2003 resolveu fazer teatro de rua, somente teatro de rua, e nós já tínhamos experiências de teatro, já vem gente com uns 10, 15 anos em área de teatro palco fechado, e aí quando você resolve fazer só rua, você começa a encontrar um monte de problemas.
fala exatamente dessa questão do mercado de trabalho, que a gente foi nessa coisa da política, da gente se sentir à margem também nos editais e não conseguir, de alguma maneira, ser contemplado e tal, na época. Então, a gente foi pesquisando isso e a gente caiu no Zygmunt Bauman, que coloca a sociedade assim, né, como personagens que estão no sistema, dentro do sistema, né, e personagens que estão fora do sistema, né. A gente, enquanto trupe, também sempre teve essa ligação com os palhaços, né? O nosso primeiro espetáculo de variedades foi o Bufonarias, que eram cenas de palhaços, cenas cômicas. E, enfim, e aí os Pantanas, a gente sai dali da escola de circo e continua a gente, enquanto trupe Olho da Rua, e eles, enquanto Pantanas, apresentando e indo para a rua, né? Os Pantanas também vão para a rua e a gente cria essa aproximação de dois grupos que se identificam e que trocam. Então, a partir do momento que surge, aqui a gente só aproxima um pouco mais e começa a trocar trabalho. Já fiz trabalho com eles, já fizeram trabalho com a gente. Tem essa troca-troca sadia, assim. Existe uma coisa que é muito junta, assim, a gente não consegue nem separar, embora sejam carreiras distintas, né? Mas temos muita identificação no sentido de estética primeiro, né? Eles trabalham com linguagem de palhaço, nós também. Nós temos a coisa do circo mais presente, é o nosso carro-chefe, né? A estética do circo contemporâneo, do circo tradicional também, que a gente bebe muito. Mas a gente tem a ligação pelo teatro épico também, pela ideologia, pela filosofia dos trabalhos, pelas questões que a gente aborda. Eles com teatro mais épico, com teatro mais de rua, e a gente mais com o circo também, com arte popular, mas as ideias, a sintonia de ideias de filosofia, de trabalho, de coisas que a gente defende é muito próximo. Então isso acaba gerando essa troca sadia e essa facilidade da comunicação e principalmente da convivência. Hoje a gente tem uma base de uns 6 professores que dão aula aqui na oficina junto, que se formaram de certa forma aqui com a gente. Lógico, essa galera busca circo em todos os outros cantos, eles fazem cursos em vários outros lugares. E essa oficina, ela já está criando as próprias pernas, assim, né? Como tem alunos que já estão ensinando, que já estão até trabalhando em escolas e em outros projetos, dando aula, ela já está meio que caminhando com as próprias pernas. Hoje, o trabalho do grupo também vai além da pura apresentação do espetáculo, da pura atividade formativa. Porque uma coisa que a gente percebeu é que se a gente não se enroscasse, se a gente não se melasse na confecção ou na melhoria de condições de trabalho para o artista local, isso não iria acontecer, porque a gente já vem de um cenário onde isso não existia. A gente já vem, estamos numa cidade que não tem um fomento aos grupos teatrais, né? A gente faz teatro de rua, a gente trabalha com arte pública, então a gente não necessita desse espaço fechado, a gente não necessita dessa legislação de pedir autorização, porque a gente faz arte pública. E mesmo assim, aqui, infelizmente, ainda é uma cidade de muita repressão. São inúmeros casos de repressão por parte da Polícia Militar, por parte da Guarda Municipal também, que agem sobre a lógica da repressão antes da informação ou da instrumentalização sobre alguma legislação que porventura tivesse na cidade, de autorização, de pedir para você apresentar em espaço, coisa que a Constituição já nos garante. Hoje em dia o que eu vejo bastante é uma desvalorização assim, desse aspecto popular da arte, assim, né? Isso deveria ser um pouco mais visto, de forma geral, não falo só do circo, nem da palhaça, nem do palhaço. A gente tem culturas ricas, né, em cada espaço, em cada região que a gente vai, e que são extremamente desvalorizadas até mesmo pelo público local, né, pelas pessoas que moram naquela cidade e às vezes sabe que existe, porém aquilo passa de uma maneira desapercebida, né? E quem se envolve entende que é transformador. Não encaro como uma personagem, assim, eu encaro realmente como uma função, né? E meu DRT é de palhaça, na verdade, não é nem de atriz, nem de produtora. Olha, o que a gente foi aprendendo e vivenciando é que palhaço é a gente mesmo na máxima potência, né? Então a gente tem que descobrir quais são os nossos defeitos primeiro, né? Porque tem aquilo do espelho, né? Eu preciso ver o meu ridículo para eu poder espelhar o ridículo do mundo. Se eu não ter uma percepção clara de quem eu sou, né? Como é que eu vou poder interpretar? Como é que eu vou poder criar algo além de mim? Como é que eu vou poder aumentar esse volume para chegar nos meus absurdos, nos meus defeitos ou nas minhas qualidades, né? Quais são as aptidões que eu tenho? O que é que eu penso?
quando a gente trabalha com a linguagem popular, a gente tem que ter uma preocupação muito redobrada, né? Porque você não sabe quem está passando por ali, qual é o nível de estudo daquela pessoa, qual é a educação daquela pessoa, qual é a filosofia política daquela pessoa. Então a gente já encontrou de tudo na rua e a gente tem que estar muito bem preparado. Ainda mais quando a gente vai pelo riso, que é uma forma de ataque muito feroz. Né? O riso, a crítica através do riso, ela é mais efetiva porque ela é imediata. Primeiro aquela pessoa ri, depois ela vai pensar, do que eu estou rindo? Eu estou rindo de mim? Eu estou rindo da situação que ele coloca? Qual é o seu nome? Eu? Reginaldo Elias! Para! Reginaldo Elias! Mais alto! Reginaldo Elias! A partir de hoje, você vai chamar vencedor! 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 Se a gente conseguir, com o nosso riso, causar realmente algum impacto na cabeça das pessoas, causar uma discussão que depois do espetáculo eles iam falar com a gente, e isso geralmente acontece, a gente sente que está com um dever cumprido ou que está caminhando. Porque quanto mais a gente conseguir problematizar algumas coisas através do riso, através do nariz vermelho, a gente sente que está cumprindo uma função ali. E nem que seja aprendendo com os erros. Salve! Uhum.